Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Professor Zeca. Hoje vamos falar ainda sobre condomínio edilício e, embora no slide que a gente vai ver hoje esteja escrito aí parte 2, eu vou dar uma revisada nisso porque a outra aula ficou muito extensa e eu devo dividi-la em duas. Mas como eu não queria deixar aqui hoje ficar sem aula, depois eu faço essa modificação, mas vamos dar aí uma continuidade no nosso conteúdo, onde hoje nós vamos falar sobre deveres dos condôminos, na verdade direitos e deveres. Como eu dividi essa aula, então vamos falar praticamente dos deveres e na próxima aula vamos falar sobre os direitos. E aí quando nós falamos em direitos e deveres, nós estamos falando o seguinte: condomínio com propriedade, é necessário que você tenha a garantia de uma vida social harmônica. Então, por isso, a norma e a convenção condominial estabelecem regras de coexistência pacífica dentro da área condominial. Então, olha lá, a vida em uma comunidade restrita, como existente no condomínio edilício, exige, para que se tenha uma convivência harmoniosa, a observância de diversas normas, algumas delas restritivas de direitos, enumeradas como deveres dos condôminos, outras indicativas de direitos a eles reconhecidas. E aí temos aí os artigos 1335 a 1338, inclusive o parágrafo 2º, o seu parágrafo 2º, o artigo 1339, 1345, 1346 do Código Civil, todos estabelecendo essas regras. Mas vamos lá. Vamos começando então falando sobre os deveres dos condôminos, esculpido no artigo 1336, caput, e os incisos de 1 a 4, lá do nosso Código Civil. Primeiro dever: contribuir para as despesas de conservação do prédio. Gente, todo condomínio tem despesas com o zelador, tem que pagar o salário do zelador, do faxineiro, tem que pagar a luz dos corredores, ou seja, uma série de despesas, e ao rateio dessas despesas nós chamamos de cota condominial. E essa despesa de conservação é isso, pagar a cota condominial, esse rateio de despesa. Então, olha lá, a primeira obrigação do condomínio é contribuir para as despesas de conservação do prédio, sejam elas destinadas aos reparos necessários, à realização de obras que interessem à estrutura integral da edificação ou o serviço comum. Em razão da ambulatoriedade que caracteriza a obrigação próprio terreno, ou seja, pagar cota condominial é uma obrigação próprio terreno, uma obrigação híbrida. Ela é uma obrigação que acompanha a unidade condominial. Então, o adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante, ou seja, aqueles débitos anteriores à sua aquisição em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Mas observem o seguinte: ele vai dever isso a partir do momento que é comunicado a sua aquisição e ele se insere na posse do condomínio. Obviamente, ele poderá ser compelido a pagar essa dívida do alienante, daquele que lhe vendeu, mas ele terá também ação regressiva em face dele, tentando buscar receber esse valor que ele pagou, porque na verdade seria um enriquecimento sem causa. Bom, o artigo 12 da Lei 4.591 atribui ao compromissário comprador o mesmo status do proprietário, e o parágrafo 2º do artigo 1334 equipara expressamente o compromissário comprador e cessionários de direitos aquisitivos de unidades autônomas ao proprietário. Então deixa eu fazer um comentário sobre isso aqui para vocês. Agora, recentemente, nós tivemos que demandar uma ação judicial aqui no escritório, porque o síndico não autorizou que um promitente comprador pudesse ter a atualização do cadastro do condomínio.
é uma aberração, por isso entramos com a ação, porque o promitente comprador, o promitente cessionário, todos eles são equiparados ao proprietário. O síndico exigiu o registro perante o Registro Geral de Imóveis de propriedade. Não é isso que está na lei, não era assim que estava na lei 9.591 lá de 64, e o Código Civil seguiu a mesma inteligência. Então, o promitente comprador tem direito de votar, tem direito de participar das convenções, das assembleias ordinária e extraordinária. Pois bem, então vamos seguir. E aí eu faço aqui um destaque: a legitimidade passiva do compromissário comprador na ação de execução de cota de despesas de condomínio requer a comunicação ao condomínio ou ao registro do contrato. Duas observações que eu vou fazer sobre essa leitura aqui. Primeiro, está falando ação de execução de cota. O que aconteceu? O nosso CPC de 2015 considera hoje a cota condominial, essa obrigação condominial, um título executivo extrajudicial. Antigamente você precisava, antes do Código Civil, de Processo Civil atual, você precisava de uma ação de cobrança. E hoje não há mais essa necessidade, você executa direto o inadimplente. Então, o compromissário comprador na ação de execução de cotas de despesa requer a comunicação do condomínio. Então, também é aquilo que eu tinha falado. Há necessidade de que o condomínio seja informado da promessa de compra e venda. Ele precisa saber que há um novo adquirente, porque se não houver essa informação levada à administração condominial, isso enseja risco de execução em face do alienante, do antigo proprietário. Então, por isso que essa comunicação ela deve ser feita, essa é uma obrigação, não só ao adquirente, como ao próprio alienante, no sentido de se eximir de futuras execuções de cota condominial. Considerações relevantes. Pagamento de juros, moratórios e multa. Nós tivemos uma mudança considerável a partir do Código Civil de 2002 com relação a essa questão. Por quê? Na vigência do Código Civil anterior e em razão da Lei 4.591, era possível você estabelecer uma multa moratória de até 20%. Lógico que isso tinha que estar na convenção condominial, e alguns 10%, mas a maioria 20%. Isso, na verdade, era o retrato de uma época em onde você tinha uma inflação absurda. Então, por isso, era aceitável uma multa moratória dessa importância. Bom, isso foi mudado. Então, hoje, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o parágrafo 1º do artigo 1336, decidiu que é legítima a cobrança de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplência das taxas condominiais. Então, os juros, você pode convencionar lá 2% ao mês, é possível isso, mas tem que fazer parte da convenção condominial. Para tanto, basta a existência da previsão expressa na convenção do condomínio. Somente quando não há previsão, deve-se limitar os juros de mora ao percentual previsto no dispositivo legal, que fala em 1%. Mas é possível se convencionar. Lógico, dentro de uma razoabilidade, né? Ninguém vai botar lá uma multa de 10% ao mês. O STJ decidiu também que a multa por atraso do condomínio é de 2%. Então aquela história de 20%, aquela multa moratória de 20%, não existe mais. Então hoje o nosso Código Civil estabelece 2%, e então o entendimento na atualidade é que antes do Código Civil de 2002 estava em vigência a Lei 4.591, e aí era possível que você tivesse lá uma multa até de 20%. Mas a partir do Código de 2002, essa multa moratória não pode ser superior a 2%. Então lá, o STJ decidiu também que a multa por atraso de condomínio é de 2% a partir do novo Código Civil, devendo as prestações vencidas durante a vigência da Lei 4.591, de 64, continuar com a multa de 20% estabelecida na convenção. Então,
dívidas a partir do Código Civil atual, a multa moratória não pode exceder 2%. Bom, vamos falar aqui agora da instituição da bonificação ou abono de pontualidade, que é bastante interessante, se admitiu essa possibilidade. O que é a bonificação ou abono de pontualidade? Você tem uma data de vencimento, né? Tem um termo de vencimento dessa cota condominial para o pagamento dessa cota condominial, e é possível estabelecer na convenção que quem pagar antes do vencimento terá, por exemplo, um abono de 10%. Perfeitamente legal, isso não existe problema nenhum. E, obviamente, quem pagar na data, ele não terá esse abono. Bom, e aí, o que acontece? Que em alguns condomínios vem sendo feito isso e a jurisprudência está consolidada nesse sentido. Não é possível estabelecer uma cláusula penal concomitante ao abono de pontualidade. Então, se ele não pagou antecipadamente, ele não faz jus ao bônus, mas ele não pode ser, se ele pagar na data, ele não pode ser penalizado com uma multa de 10%, por exemplo. Ou seja, como nós temos aqui a limitação em 2%, ele não pode ser penalizado. Vamos ver aqui, ó. A cláusula de bonificação ou abono de pontualidade, que é um desconto, geralmente de 10% para o condômino que pagar a taxa até o dia do vencimento. Esse instituto foi criado com o intuito de estimular os condôminos a pagarem em dia as despesas mensais do condomínio. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem considerado indevida acumulação nos contratos do referido abono com a cláusula penal moratória, por importar em previsão de dupla multa e alteração real da data de pagamento da prestação. As partes têm liberdade para convencionar o abono, porém não devem estabelecer a acumulação do referido desconto com a multa para hipótese de atraso no cumprimento da prestação. Atende-se a isso a função social limitadora da autonomia privada, assegurada no parágrafo único do artigo 2035. Então, é perfeitamente legal instituir na convenção condominial esse abono de pontualidade, mas aqui eu coloquei essa jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas esse entendimento hoje ele é bastante pacífico na jurisprudência dos tribunais de uma forma geral no Brasil. Então não se pode cumular o abono de pontualidade com a imposição da cláusula penal. Bom, despesas do condomínio e Código de Defesa do Consumidor. O que eu já vi de demanda judicial em que fundamenta-se a defesa na relação de consumo no Código de Defesa do Consumidor, totalmente equivocado, gente. Pagar cota condominial não é decorrente de relação de consumo. Condômino em relação ao condomínio não é consumidor. Então, observa-se que as despesas de condomínio suportadas pelo condomínio edilício não decorrem de relação de consumo, sendo consideradas simplesmente pagamento de serviços prestados por terceiros. Não se lhe aplicam, por conseguinte, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que em 2% o teto da multa moratória. Então veja só, não é possível estabelecer relação de consumo entre condômino e condomínio edilício. Aí coloquei uma jurisprudência aqui nesse sentido: despesas condominiais, multa moratória, pretendida aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inadmissibilidade, débito condominial que não encerra relação de consumo, aplicação do valor estipulado na convenção condominial. Então, pelo amor de Deus, ninguém vai mencionar, fundamentar juridicamente uma execução de cota condominial com base no Código de Defesa do Consumidor. Outra obrigação, não realizar obras que possam comprometer a segurança da edificação.
Isso então é importantíssimo. Quantos casos que nós ouvimos falar aí de prédios que caíram em razão de reformas em que afetam a estrutura. Então, essa obrigação ela é realmente importantíssima e o síndico tem que estar muito antenado, não só o síndico, como todos os condôminos em relação a isso. Então lá, trata-se de uma obrigação negativa imposta aos condôminos, vedado a prática de qualquer ato que possa ameaçar a segurança do edifício ou prejudicar-lhe a higiene e limpeza. Ao condômino também é vedado introduzir quaisquer inovações nas partes comuns, porque, em relação a elas, ele não é proprietário. Ele não pode se apropriar da parte comum. E em correlação à questão da obrigação negativa de obras que comprometam a segurança, ele não pode cortar uma viga, ele não pode, de forma alguma, cortar algo que possa comprometer a estrutura, né, e a segurança do prédio. Bom, com relação à realização de obras, nós temos aqui o artigo 1341, que fala sobre a realização de obras no condomínio e a necessidade, obviamente, de deliberação em assembleias gerais. E o artigo 1341, ele fala sobre o quórum necessário para poder ter a aprovação dessas obras. Então, por exemplo, se for uma obra voluptuária, a construção de uma piscina no condomínio, é preciso do voto de 2/3 dos condôminos. 2. Se úteis, ou seja, vai ser construída uma área de abrigo para os automóveis. Aqui você precisa da maioria dos condôminos, ou seja, 50% mais um. E as obras de reparações necessárias, essas independem de deliberação da Assembleia. Por quê? Porque as obras de reparações necessárias, elas visam a preservação do condomínio, elas visam a segurança, então não há necessidade de deliberação por parte de uma Assembleia para a realização de benfeitorias necessárias. Outro dever é não modificar a forma ou a cor da fachada. Você imagina se fosse possível isso? Cada um na sua parte, no seu andar, querer uma cor diferente. Então, nenhum condômino pode alterar a fachada do edifício, pintar suas paredes e esquadrias externas em cor diversa da nele empregada ou realizar qualquer modificação arquitetônica. Nesse caso, há necessidade de uma deliberação da Assembleia Geral pela unanimidade. Se um condomínio for contra, não tem como modificar. Olha lá, qualquer alteração depende da aquiescência, ou seja, da autorização, da unanimidade dos condôminos. Isso está previsto lá na nossa Lei 4.591 de 64, em seu artigo 10, parágrafo 2º, que continua em vigor ante a ausência de disposição expressa a esse respeito no Código Civil. Por isso que eu falei para vocês que há disposições lá na Lei 4.591 que não tem previsão no Código Civil atual. Então, por isso que essa lei ela não foi abrogada pelo Código Civil. Elas coexistem principalmente no que tange essas disposições, onde há omissão no Código Civil atual. Obviamente, naquilo em que há previsão no Código Civil atual, haveria uma revogação tácita da disposição anterior. Então, mudar fachada, cor de fachada, alterar a esquadria, ela é vedada e requer autorização da unanimidade. De qualquer forma, essa exigência legal, ela é hoje, na atualidade, um pouco relativizada em algumas situações onde haja pequenas alterações. Então, observe o seguinte: tem-se admitido pequenas alterações nas fachadas de seu aproveitamento para a colocação de janelas e sacadas, de grades ou redes de proteção, persianas, venezianas de material diferente, esquadrias de alumínio, do utilizado no restante da fachada, principalmente quando
passar do tempo, o material originariamente utilizado não mais existe no mercado, ou quando o seu uso se torna obsoleto. Um exemplo comum em cidade praiana, onde você tem uma maresia muito alta, as pessoas tendem a optar por usar uma esquadria de alumínio, e a esquadria do prédio, do edifício, é de madeira. Então, essas pequenas mudanças vêm sendo relativizadas e é autorizada pelos tribunais. Então, essa exigência da unanimidade, ela é vigente, mas tem se admitido algumas pequenas alterações. Bom, um outro fato importante é quanto ao fechamento de terraços. E tem se admitido, embora haja divergências sobre isso, tem se admitido o fechamento com envidraçamento, ou seja, colocar blindex nessas áreas de terraços. Então, olha lá, quanto ao fechamento dos terraços, malgrado algumas decisões contrárias, tem se permitido o envidraçamento, que não afeta propriamente a harmonia da fachada, ou, quando já existirem, na mesma face do edifício, outros terraços fechados com material idêntico. Na verdade, se coloca esse envidraçamento, não só com o intuito de proteção, ou como também impedir vento, né? Excesso de vento. Bom, dar à unidade autônoma a mesma destinação do prédio e não utilizá-la nocivamente. Outro dever, outra obrigação. Veja só, os condôminos estão sujeitos ainda a normas de boa vizinhança, não podendo usar nocivamente a propriedade. Há muito conflito entre condôminos com fundamento no direito de vizinhança, que, aliás, nós ainda vamos fazer uma revisão sobre direito de vizinhança. Então, o artigo 1336, inciso 4, prevê o seguinte, que o condômino deve dar à sua fração ideal a mesma destinação que tem o condomínio, devendo utilizá-la de modo a não causar prejuízo ao sossego, salubridade e segurança dos demais condôminos, ou abalo aos bons costumes. Então, isso muitas das vezes, a violação desse direito ao sossego, à segurança, aos bons costumes, traz muito conflito dentro dos condomínios. Bom, vou falar sobre algumas considerações relevantes sobre essa questão de desvio de destinação. Nós sabemos que a destinação de um condomínio, ela pode ser tanto para residência ou não residencial ou mista. Então eu posso apenas ter um condomínio destinado apenas à residência, posso ter um condomínio destinado a salas comerciais, atividade meramente comercial, e posso ter um prédio misto, residencial e também pode ter sala comercial, perfeitamente possível isso. Então, como que fica essa questão do desvio de destinação? Olha lá, o desvio de destinação constitui uma das mais graves infrações da lei e da convenção. Para impedir que tal ocorra ou para restabelecer o uso compatível com a finalidade para a qual foi construído o edifício, deve o síndico tomar as providências cabíveis, inclusive judiciais, contra os infratores, sejam condôminos, sejam familiares, inquilinos, prepostos, mormente quando o desvio põe em risco a tranquilidade e a segurança dos demais condôminos. Então observe o seguinte, essa frase aqui final, põe em risco a tranquilidade e a segurança dos demais condôminos. Então o artigo 10, inciso 3 da Lei 4.591 traz idêntica limitação e também prescrevendo que o condômino não pode destinar sua unidade à utilização diversa da finalidade do prédio. Assim, se é residencial, não pode existir escritórios, gabinetes dentários, etc. Gente, veja só, isso hoje tem que ser bem relativizado. A partir da pandemia, nós tivemos uma mudança comportamental considerável, se ampliando muito a atividade do trabalho home office.
Então é óbvio que você não pode, em hipótese alguma, você não pode querer ter um consultório dentário num condomínio residencial aberto ao público. Isso realmente poderia comprometer a segurança dos condôminos. Como também um escritório de advocacia aberto ao público. Agora, você utilizar a sua unidade, sendo ela residencial, você usar a sua unidade home office e fazer um atendimento ou outro de pessoas que são seus clientes, isso hoje já é possível em muitas decisões. Então, hoje há que se levar em consideração isso. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, eu já falei isso na aula passada, essa mudança foi tão impactante que antes, para você mudar essa destinação, você precisava de deliberação da unanimidade dos condôminos. Hoje você só precisa de 2/3. Então, para vocês verem como que foi flexibilizado essa questão do desvio de destinação. Porque realmente mudou. Hoje tem condomínios aí comerciais em que as pessoas estão alugando só pelo valor do condomínio. O centro do Rio de Janeiro está nessa situação. E muitos condomínios estão migrando para uma atividade mista, residencial e laboral. Então, por isso, nós temos que levar em consideração que esse desvio de finalidade, ele deve ser observado caso a caso. Nós tivemos aqui no condomínio, alguns anos atrás, uma unidade que dá para fora do condomínio, porque aqui é um condomínio de casas, e aí o síndico quis vetar a atividade dessa unidade. Foi dada improcedência. Por quê? Porque não comprometia a segurança dos condôminos em absolutamente nada. Principalmente porque essa unidade era externa. Então, isso tem que ser analisado caso a caso. Bom, proibição de uso anormal da propriedade. A utilização do condômino sofre limitações impostas pela legislação do direito de vizinhança, está aqui artigo 1277 e o artigo 1336, inciso 4, e restrições previstas também na Convenção. Essas normas gerais proíbem o uso anormal da propriedade, o uso das suas partes de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança dos possuidores, aos bons costumes, como nós já tínhamos falado. Com relação à questão de manutenção de animais no prédio, isso é um ponto nevrálgico dos condomínios, principalmente em edifícios. Então, os animais, para que seja considerado esse animal nocivo, isso vai depender do comportamento do animal, isso vai depender da dimensão do animal para morar num apartamento. Vamos ver isso aqui. Com relação à manutenção dos animais, deve haver disposição pertinente na Convenção, porque se ela for omissa, não poderá, em princípio, tal conduta ser censurada. Então, tem que ter disposição expressa na Convenção Condominial. E se a Convenção vedar somente a presença de animais que causam incômodo aos vizinhos ou ameaçam sua segurança, as questões que surgirem serão dirimidas em função da prova dessas duas situações. Realmente esse animal, ele afeta a questão da segurança? Esse animal realmente causa incômodos aos condôminos? Se a proibição for genérica, atingindo animais de qualquer espécie, poderá mostrar-se exagerada na hipótese de um condômino possuir um animal de pequeno porte inofensivo. Então, por isso, deve-se analisar caso a caso. E precisa ficar caracterizado realmente que o animal causa incômodo, tem que ter prova cabal disso e que ele realmente ameace a segurança. Temos aqui uma jurisprudência que coloquei aqui para vocês. Tem os tribunais exigido a demonstração de que o animal, de alguma forma, prejudica a segurança, o sossego ou a saúde dos condôminos. Como eu acabei de falar para vocês. A cláusula que proíbe a permanência de animais nos apartamentos ou dependências do edifício
restrição que somente se justifica quando a presença do irracional prejudique a tranquilidade e a higiene ou seja agressivo. Não comprovação, ademais da nocividade do animal, as cláusulas restritivas e proibitivas da Convenção devem ser assim interpretadas em consonância com as normas legais referentes aos condomínios. Especialmente artigo 10 e 9 da Lei 4.591, 1277, que fala sobre o direito de vizinhança, e o artigo 1336, inciso 4 do Código Civil. Bom, imposição de multa ao condômino relapso. O que é o condômino relapso? É aquele que, quanto mais, está sempre inadimplente com a sua primeira obrigação, que é pagar a cota condominial. E aí o artigo 1337 prevê multa de até 1/5 da cota condominial para o condômino ou possuidor que é reincidente, não cumpre seus deveres perante o condomínio, podendo ser imposta inclusive ao condômino que reiteradamente não paga suas cotas condominiais, sobrecarregando os demais partícipes. Deve essa multa ser fixada em assembleia por 3/4 dos condôminos restantes, excluído o infrator, considerando-se a reiteração e a gravidade da falta, não eximindo o condômino infrator de responder por perdas e danos. Então, observem que há uma preocupação do legislador ao inserir esse dispositivo legal, porque quando um condômino deixa de pagar a sua primeira obrigação, o seu primeiro dever, que é pagar a cota condominial, que é o resultado do rateio das despesas, com certeza, quando ele não paga, isso vai impor um maior sacrifício aos demais. Bom, vamos falar agora de um ponto nevrálgico, que é a proibição de conduta antissocial. O parágrafo único do artigo 1337, ele permite que se aplique pesada multa correspondente a 10 vezes o valor da cota condominial ao condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores. Problema nevrálgico dos condomínios. Aquele condômino que tem um comportamento completamente antissocial. Então, há uma previsão dessa multa, que pode ser imposta de imediato pelo síndico ou pelo corpo diretivo do edifício, na forma do que for regulado na convenção quanto a isso, devendo, porém, sua imposição ser ratificada por ulterior deliberação da Assembleia. Então, é possível você aplicar essa multa para o condômino que tem esse tipo de comportamento, mas, de qualquer forma, há necessidade da ratificação por parte da Assembleia Geral. E aí, eu vou falar sobre ações e medidas contra a conduta antissocial especificamente, porque esse é um problema, gente, nevrálgico. Tem pessoas que realmente têm dificuldade de conviver em harmonia com os outros. E condomínio é uma convivência coletiva. O sujeito tem que ter um comportamento em que não venha trazer transtorno para os demais. Olha lá, os condôminos, o condomínio ou o possuidor prejudicado, em que pese a aplicação da multa, poderão propor ação indenizatória ou de obrigação de fazer ou não fazer com pedidos de tutela específica, como prevê o Código. Então, além da multa, o condômino que se sentiu prejudicado com essa conduta antissocial do seu vizinho, ele pode sim propor uma ação indenizatória. Entre as possibilidades previstas no dispositivo retromencionados, consta que o juiz poderá, inclusive, determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar um auxílio de força policial. Temos o enunciado 508 da 5ª jornada do Centro de Estudos Judiciários do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, ou seja,
sujeito que tem a conduta antissocial, ele não está ligando para a multa que ele está tomando. A garantia fundamental da sanção social da propriedade, previstas no artigo 5º, inciso 23 da nossa Constituição, artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior Assembleia, prevista na parte final do parágrafo único do artigo 1337 do Código Civil, delibere a propositura de ação judicial com esse fim. Lógico, ele não pode ser privado sem uma ação judicial, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal. Ou seja, multas, portanto, não constituem a única sanção contra o condômino antissocial, quanto mais. Ele pode vir a ser excluído do condomínio. É uma interferência na propriedade privada. Ele pode vir a ser privado de estar na sua propriedade em decorrência da sua conduta antissocial. Obviamente que isso terá que ser via judicial. E já vimos que o juiz pode afastar pessoas da unidade. Bom, óbvio que isso não pode ser feito sem que haja, obviamente, a garantia do contraditório e da ampla defesa a esse condômino. Então, a multa por comportamento antissocial só pode ser aplicada a condômino, todavia, depois que ele exercer o seu direito de defesa. O Superior Tribunal de Justiça proclamou o seguinte: a doutrina especializada reconhece a necessidade de garantir o contraditório ao condômino infrator, possibilitando assim o exercício de seu direito de defesa. Temos também o enunciado 92 da primeira jornada de Direito Civil, que fala o seguinte sobre o artigo 1337. As sanções do artigo 1337 do Código Civil não podem ser aplicadas sem que se garanta o direito de defesa ao condômino nocivo. Isso é essencial. Bom, coloquei aqui uma jurisprudência do Tribunal de Mato Grosso: impedir que devedores de taxa de condomínio. Isso aqui já não é mais sobre a questão do comportamento antissocial. Isso aqui nós vamos falar aqui agora, né, para encerrarmos a nossa aula, a situação que acontece em determinados condomínios, quando o condomínio é inadimplente, aí ele é impedido de ter acesso à sala de ginástica, ele é impedido de ter acesso ao salão de festas, ele é impedido de ter acesso às quadras. Então, vamos ver sobre isso aqui. Impedir que devedores de taxa de condomínio usem áreas comuns é medida coercitiva, ilegal e ilegítima. Frisou a relatora que, embora a condômina estivesse inadimplente com as taxas condominiais, essa dívida já se encontra em discussão judicial, inclusive com penhora do total do débito. E aí faço aqui, para encerrar, né, uma observação sobre isso. Os artigos 1336 e 1337 do Código Civil dão diversas opções de cobrança a credores, sem precisar que eles impõem medidas graves como restrições de circulação. Não justifica o comportamento da administração condominial que se utilizou de procedimento indevido e de verdadeira coação ilegítima na tentativa de buscar seu crédito, especialmente considerando que esta dívida está sendo discutida judicialmente. Então, não é possível esse tipo de imposição ao condômino que está inadimplente com a sua cota. Existem mecanismos de cobrança. Falamos, inclusive, que a cota condominial hoje tem natureza de título extrajudicial, e aí não é possível, na atualidade, a administração condominial querer impedir que o condômino possa usufruir das partes comuns. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, não esqueçam de se inscrever no canal
E não esqueçam de convidar um amigo para participar aqui, né, da nossa comunidade no canal do Professor Seca. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula.